Fala galera, você que vai fazer esse concurso aí da GCM de Cotia, né? Antes de você começar esse vídeo aqui, nós já vamos começar o nosso Vale Tudo. Quero te apresentar aqui o simulado do Vale Concurso simulado para GCM de Cotia. Então nessa reta final aqui, dá para você ainda fazer muitas questões. Conheça aqui o nosso pacote de simulados, né? Onde você terá aqui questões de todo o edital para treinar os seus conhecimentos. Mas também acompanhar aqui o nosso Vale Tudo é semana toda de revisão. Então já se inscreve aí no canal, já deixa o seu like. Vamos ter vídeos aqui de todas as matérias durante a semana para essa revisão. E no domingo, né, eu quero que você mande a prova aqui pra gente. Manda aqui a prova pra gente do Vale Concurso. Vamos fazer a correção extraoficial do gabarito, analisando cada questão, observando se cabe recurso. Então manda pra gente, pode mandar aqui no nosso WhatsApp ou no Instagram. Vamos corrigir ela pra você, beleza? Já vai começar o vídeo, bora preparar, deixa o caderno na mão. Reta final, essa semana final, é jogar tudo pra cima pra essa prova aí da GCM de Cotia. Aguardo você, tamo junto, aprovado aqui, vale a pena. Valeu! Fala, meu povo, tudo bem com todos vocês? Professora Angélica chegando aqui agora. Você aí do outro lado, né, se preparando para essa prova que acontecerá esse final de semana, né? Você, então, com destino à Guarda Civil Municipal de Cotia, com destino à sua aprovação, que também é nossa aprovação, na GCM de Cotia. Eu, professora Angélica, estou aqui, em um evento totalmente free para você, assim. Vamos agora dialogar, no nosso bate-papo aí, nos 45 do segundo tempo, assim. Vamos dialogar no bate-papo bem bacana, fazer um revisional aqui no canal do Vale Concursos com destino à nossa aprovação. Eu até comento com o pessoal de vez em quando, e ontem, toda vez que eu vou fazer um Vale Tudo, expor, trazer o assunto para você que está aí do outro lado, em um momento de revisão, com dicas importantíssimas para a sua prova. Eu sempre penso, gente, se eu tivesse um professor que fizesse, quando eu fiz um concurso público, ou até mesmo no meu período de escola, ensino médio, faculdade, lá na Idade da Pedra, eu fiz isso aí, ou até quando eu fiz um concurso público também, quando eu fiz concurso da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, eu pensava assim, gente, se eu tivesse, toda vez que eu venho trazer, esse assunto, eu venho fazer um Vale Tudo com você no canal do Vale, eu penso assim, gente, se eu tivesse um professor que me expusesse o conteúdo, que me expusesse o conteúdo, que trouxesse ali para mim todas as particularidades de cada item, para eu poder me preparar com qualidade. Nossa, se eu tivesse isso aqui, eu estava na mídia demais, desse jeito, Nossa, eu ia me sentir muito, muito feliz, porque é tão bom quando você tem a oportunidade, e só quem não passou por isso sabe, tá? É tão interessante quando você tem a oportunidade de, no seu último momento ali, sabe? Nos últimos momentos ali antes da prova, você ter um revisional de qualidade, o professor falar para você, olha, dentro disso aqui, prioriza isso, isso e isso. Dentro disso, é importante você frisar esse assunto. Então, assim, é tão bacana quando você tem essa oportunidade, tá? Que assim, como eu disse, quisera eu, lá atrás ter esse revisional para estar mais bem preparada dentro de outros assuntos para fazer e ser bem sucedido na prova, Mas então estamos aqui, tá? A professora Angélica do lado de cá, você aí do outro lado, vocês todos aí, muito bem-vindos, tá? E vamos então dialogar, Que como eu disse, é um bate-papo de reta final. Eu entendo do lado de cá que você que se encontra do outro lado já está totalmente ciente do assunto. Você vai fazer o quê? Você vai revisar agora. Você vai anotar, inclusive tem caneta aí, tem lápis, papel, vamos anotando aí as observações, porque ainda dá tempo de você rever alguma coisa que nós vamos falar aqui, que você tem dúvida, antes da sua prova acontecer, tá? Então vamos lá. Olha só, a professora Angélica vai jogar na tela o que aconteceu no conteúdo programático de língua portuguesa, tá? Nós temos aqui o seguinte. Primeira coisa, interpretação de texto. Nós sabemos que interpretação de texto é conteúdo de toda a prova de concurso público. Aqui o filho chora e a mãe não vê. Eu brinco o seguinte,
que a interpretação de texto é igual à morte para nós, né? É a única certeza que a gente tem. Então, a única certeza que nós temos na nossa prova de conteúdo de língua portuguesa é o quê? Interpretação e compreensão de texto. Então, aqui, o que você vai fazer? Pegou a sua prova, lá, né, no domingo, pegou a sua prova, o que você vai fazer? Esquece o texto num primeiro momento e vai direto na questão de número 1. Por quê? O concurseiro que é concurseiro, ele tem que ganhar tempo. Não é assim? O concurseiro tem que ganhar tempo em prova. Então, ele precisa disso. O tempo é fundamental para a gente em situação de prova. Então, o que você vai fazer? Pegou a sua prova, você vai direto na questão de número 1, vai ler o enunciado dela ali, visualizar o que está acontecendo e tentar resolver a questão. Se você conseguir resolver ali, você vai associar bonitinho, beleza. Você já consegue desembolar? Ok. Se você realmente precisar voltar ao texto, porque você leu ali o comando da questão, leu o enunciado e o comando da questão te pediu para voltar ao texto, aí sim você vai fazer uma primeira leitura do texto, né? Porque o enunciado da questão não trouxe ali o que você precisa e você vai precisar voltar ao texto, ok. Mas se o enunciado da questão já te pediu ali, já trouxe tudo para você ali, para que você vai caçar ler texto, né? Procurar ler o texto ali no primeiro momento. Então, pegou a sua prova, vai direto na questão de número 1. Conseguiu resolver ali? Amém. Pula para a questão de número 2. Conseguiu resolver na questão de número 2 ali? Amém. Pula para a questão de número 3. Lá na questão de número 3, eu vou precisar voltar ao texto. Aí sim, você vai fazer uma leitura do texto para conseguir desenvolver a questão. Tá vendo como é que você ganha muito tempo? Às vezes tem gente que fala comigo assim, professora, eu não sei como que a senhora consegue desembolar uma questão de interpretação de texto sem ter o texto não apareceu ali. Pois é, eu consegui desembolar por quê? O texto não apareceu ali, é por isso mesmo. E eu consigo, pelo enunciado da questão, resolver a questão ali bonitinha. Então, por que eu vou sofrer? Por que eu vou sofrer ali? Não preciso sofrer. Eu vou desembolar a questão e resolver tudo numa boa. Então, faça isso, tá? No domingo agora, quando você for fazer sua prova, faça isso para você ganhar tempo. Tempo é muito preciso pra gente. Beleza? Nós precisamos disso, tá? Ok. O que acontece agora? Olha, próximo item aí, né? Significação de palavras. E aí nós temos, né, sinônimos, antônimos, parônimos. Tudo isso veio constando aí no conteúdo programático. Olha o que você tem, né? Sentido próprio, sentido figurado. Então vamos conversar sobre isso. Olha, eu, sinceramente, não acredito, tá? Nós estamos num bate-papo aqui de reta final. Eu não acredito que a banca trará uma questão tão cabulosa. Dentro da significação das palavras, do campo significação, o que você tem que atentar lá na sua prova? Em questões que vão trazer o quê? Qual é a possibilidade? Palavras sinônimas. Uma palavra que pode ser trocada por outra sem perder o sentido. Quando acontece isso, você está diante de palavras que são sinônimas. Tá? Uma vez que você troca uma palavra por outra, sem que haja perda de sentido, você está diante de palavras sinônimas. Tá vendo como é que funciona? Pois é. Aí, diante disso, nós também temos outro item aqui, que fala sobre parônimas e homônimas. O que são palavras parônimas? Só para a gente recapitular, porque nós estamos aqui fazendo um revisional, né? O que são palavras parônimas? São palavras que têm tudo parecido, nada de igual nelas. Sentido parecido, escrita parecida, tudo parecido, nada de igual, beleza? Diferente das palavras homônimas, que nas palavras homônimas nós temos alguma coisa de igual nelas. Ou elas terão a escrita igual, ou elas terão a pronúncia igual, ou elas terão tudo igual, escrita e pronúncia. Tá vendo? Aí você está diante de palavras homônimas, tá? Então é só lembrar, pediu palavras homônimas na prova? Lembra, alguma coisa elas têm que ter de igual. Ou é só a pronúncia, ou é só a escrita, ou é tudo pronúncia e escrita, tá? Aí a gente vem com o sentido próprio e sentido figurado. Mamão com açúcar também de prova, né? Por quê? Sentido próprio, informações no sentido real. Sentido figurado, já trata para uma particularidade. Por exemplo, quando eu falo assim, você está estudando para sua prova. Beleza? Sentido próprio, sentido real, né? Agora, quando eu falo assim, você é uma flor. Ou eu falo assim, você é um leão. Eu estou diante do quê? Sentido figurado. Tem como você que está aí do outro lado, ser um leão? Você é você, ué, o leão é o leão. Tá vendo como é que é?
Você é você, a flor é a flor. Então, eu estou fazendo o quê? Trazendo uma informação para o lado subjetivo. Então, eu estou diante de um sentido figurado. Tranquilo, né? Se acontecer esse tipo de questão em prova, você já sabe como é que você vai fazer. Então, já te dei as coordenadas da significação das palavras e também do sentido próprio, sentido figurado, tá? Vamos lá, continuar, né? Porque o próximo item aqui que a gente tem é o quê? Ortografia oficial. Tá? E eu te asseguro o seguinte, todas as provas de guarda, independente da banca, traz questões de ortografia, pontuação e acentuação. Então, vai esperando para se deparar com questões desses assuntos, tá? Até mais questões, mais propriedade, né? Do que significação de palavras e sentido próprio, sentido figurado, tá? Então, uma questão de prova pode acontecer, muito provável, ortografia, pontuação e acentuação. São assuntos de provas de guardas municipais ao longo do Brasil afora. Beleza? Pois é. Então, o que acontece? Olha, quando nós estamos diante aí, então, de ortografia oficial, nós temos algumas possibilidades de prova. Uma delas, o uso dos porquês. Tá lembrando o uso dos porquês? Você está lembrando aí? Pois é. Bem-vindo já, tá? Bem-vindo à prova, viu? Pois é. Então, olha só o que acontece. Porquês é questão de prova. Vamos relembrar? Regra básica, tá? Que você tem que levar para a prova pelo menos o básico, né? Então, vamos lá. Porquê separado sem acento. Início de frase interrogativa. Separado com acento. Final de frase interrogativa. Junto sem acento. Geralmente em frase declarativa, com valor de uma conjunção explicativa ou causal, tá? Porque junto com acento agora, em frase declarativa, com valor de um substantivo. Então, muito cuidado com o que você entendeu, porque isso aqui é regra básica, tá? Nós temos outras regras, eu espero que você já esteja ciente de todas elas, mas o básico que você precisa levar para sua prova está aqui, né? Todos esses itens que a gente acabou de visualizar, ok? Beleza, então. Aí nós temos também, ainda dentro do cenário ortográfico, que é muito importante a gente saber, o seguinte, nós temos também a situação de uso do hífen, olha só. Também está no conteúdo de ortografia. Então, cuidado com o uso do hífen. Vamos relembrar as regras básicas? Porque a gente tem um caminhão de regras. E eu espero, como eu disse, que você já esteja sabendo todas. Porque a sua prova já bate à porta, né? Então, vamos relembrar pelo menos as regras básicas aqui. Você precisa levar para a sua prova pelo menos as regras básicas. E vamos lá a elas. Olha só. Primeiro elemento terminou com uma letra. Segundo elemento começou com a mesma letra que terminou o primeiro elemento. O hífen tem que acontecer separando as duas palavras, beleza? O primeiro elemento terminou com uma letra e o segundo elemento começou com letra diferente. Tem que juntar tudo, o hífen vai embora. Primeiro elemento terminou com uma letra e o segundo elemento começou com H, o hífen também é obrigatório. Primeiro elemento terminou com uma letra, geralmente uma vogal. E o segundo elemento, a segunda palavra, começou com R ou S, você vai dobrar o R ou o S, vai tirar o hífen e juntar tudo. Viu como está funcionando? Como visualizamos 4 regras básicas de prova? Pois é. Então, pelo menos essas regras básicas nós temos que estar sabendo, porque é outro critério de ortografia, ok? E o terceiro critério é o quê? É palavras escritas corretamente, ou com X, CH, SC, XC, XC cedilha, SC, né, com R ou com 2 R's, com um S ou com 2 S's, aí é pedir Papai do Céu para dar tudo certo, né, numa questão dessa, rezar dessa Ave Maria, 10 Pai Nosso, meu Deus, me ajuda, não é assim? Me ajuda aí, dá tudo certinho, ajuda-me, né, e dá tudo certinho aí, e bora lá pro abraço, tá? Então, ortografia, já sabemos aí, temos esse direcionamento das principais possibilidades, né, do que é importante levar para a prova dentro desse item. Beleza. Dentro da pontuação, professora Angélica, o que eu preciso levar para a prova esse final de semana? Primeira coisa, uso da vírgula, tá? E a gente vai
ficar aqui no uso da vírgula. Por quê? Na verdade, você estudou, você se preparou, como eu já disse, né? Então, você vai levar para a prova todos os sinais de pontuação. Claro, reticências, principalmente, 2 pontos, ponto e vírgula, beleza, travessão, ok. Mas você vai, se você não está lembrando o assunto, você vai correr no seu material, anota aí, visualizar a vírgula, revisar a vírgula. Por quê? Você vai precisar revisar o uso da vírgula. Mas por que, professora, já é que eu vou precisar revisar o uso da vírgula? Por quê? A vírgula é o maior cenário de regras. Possui o maior cenário de regras. Então, na possibilidade de uma questão de pontuação, a vírgula fica em alta. Tá vendo? Então, a maior possibilidade no quesito pontuação de prova para você é o uso da vírgula. Lembre-se que a vírgula, ela funciona como isolante térmico, tá? Ela isola termos, né? Então, relembre o uso da vírgula para você poder conseguir associar e fazer uma boa prova, né? Uma boa questão ali, resolver uma boa questão. Então, o que acontece? Já sabe que tem que levar para a prova todos os sinais, mas priorizando, né, o uso da vírgula. Então, corra, pelo amor de Deus, até o seu material impresso, né? Ou no PDF, na videoaula. Corre e assista novamente, que dá tempo ainda, o uso da vírgula, todas as regras do uso da vírgula, porque é a maior possibilidade de prova pra gente, tá? E nesse nosso momento de revisional, onde a minha função é aqui, como professora, é trazer para você, né, te alertar com relação às maiores possibilidades. É por isso que a gente tem um revisional ainda antes da prova acontecer, né? Por quê? Porque a gente tem a oportunidade de correr no material rapidinho, dar uma revisada para poder ficar ciente do que, do que nós, professores, estamos falando aqui com vocês, para vocês fazerem uma prova e serem bem-sucedidos lá. Então, dá tempo ainda de correr o material rapidinho e visualizar, né? Aqui no quesito pontuação com relação ao uso da vírgula, né? Para matar a pau lá na hora da prova, se Deus quiser, tá? Olha só, acentuação agora. Dentro do quesito acentuação, nós vamos visualizar o seguinte, preste muita atenção aqui, tá? Dentro do quesito pontuação, desculpe-me, acentuação, né? Porque a pontuação a gente já conversou. Dentro desse quesito acentuação gráfica aí, o que nós vamos fazer? Nós precisamos saber o seguinte, olha, estamos em véspera de prova. A prova vai voltar a tela para ela aqui. Estamos em véspera de prova, né? Já sabemos o que é uma palavra oxítona, quando eu acentuo, já sabemos a acentuação das paroxítonas, já sabemos a acentuação das proparoxítonas, né? Já sabemos isso aí que é o básico do básico. O que é o diferencial na prova? É você saber que uma palavra oxítona não é também uma palavra monossílaba. As palavras são monossílabas quando elas têm uma única sílaba, tá? E quando elas são oxítona, paroxítona, proparoxítona, elas precisam possuir mais de uma sílaba. Por que eu tô falando isso com você? Porque às vezes pode acontecer uma questão de acentuação gráfica, onde tem 2 palavras oxítonas e uma monossílaba. E a banca pede para você avaliar lá onde possui as palavras acentuadas por uma mesma regra. Aí te dá 2 oxítonas e uma monossílaba. Aí você viu o finalzinho lá das oxítonas e viu a monossílaba acentuada. Você fala assim, tá tudo numa mesma regra. E não está. Por quê? Porque eu estou diante de 2 palavras que são oxítonas, tem mais de uma sílaba e a última sílaba é forte, acentuada. Estou diante de uma terceira palavra que é monossílaba, ou seja, ela só teve uma única sílaba. Então, não estão todas acentuadas por uma mesma razão. Tá vendo como é que é? Por isso que a prof está te alertando aqui, tá? Outra particularidade no quesito acentuação é o seguinte. Lembra das formas verbais? Ler, crer, dar e ver? No plural, elas têm 2 Es, mas não é mais acentuada, com acento circunflexo. Não existe mais. Ler, crer, dar e ver, no plural, tá? Leem, creem, deem e veem, tá? Não é mais acentuado, tem 2 Es, mas não recebe acento. Diferente dos verbos ter e vir, que no plural tem um E só e vem com acento circunflexo. Então, muita calma aqui também, tá? Para você poder conseguir fazer uma prova excelente aí, né? Gabaritar a questão de acentuação gráfica que trouxer esse tipo de assunto, os verbos acentuados, porque até acontece dentro do cenário concordância também,
tá? Isso que nós falamos dessa diferença aí do plural de verbos, desses verbos que a prof trouxe para você, pode ser critério até de concordância também, beleza? Então vamos lá, olha só. Mais um item aí pra gente agora está relacionado ao emprego das classes de palavras, tá? E aí a gente tem todas elas, né? Então vamos lá, a prof vai falar com você o que é importante aí em cada situação. Bom, no substantivo, no adjetivo, você vai prestar mais atenção lá na prova, porque a prova pode trazer para você as flexões de gênero, número e grau, tanto no substantivo quanto no adjetivo, tá? Então, muita calma com flexão de gênero, masculino e feminino, flexão de plural, singular e plural ali, flexão de número e flexão de gênero, aumentativo e diminutivo. Principalmente na flexão de número, porque tem os substantivos compostos e os adjetivos compostos. Então, vá para a sua prova entendendo que essa é a maior particularidade dentro dessas duas classes. A questão do numeral é muito tranquilo. Seu numeral indica quantidade. Eu não acredito que a banca examinadora vai trazer uma questão dessa aí, trazendo numeral para você, não. Mas se trouxer também é tranquilo. É só você visualizar a questão da quantidade, né? Ok. Pronome, o que a banca pode trazer? Vamos lá conversar sobre o pronome. O que a banca pode trazer esse final de semana como questão de pronome? Primeiro, uma questão do pronome relativo, e aí vai uma dica muito importante nessa reta final, né? Uma informação muito importante para você dentro do pronome relativo, né? Que é o que a gente está comentando aqui. É o seguinte, você só tem pronome relativo, tá? Quando antes dele não aparece verbo. Principalmente na palavrinha que o que é a maior possibilidade, tá? Então, apareceu a palavra que, ela só vai ser pronome relativo se o que vier antes não for verbo. Porque se apareceu o que e a palavra que vier antes ali for um verbo, esse que aqui, ó, que você tá vendo, não é pronome relativo. Ele tem que ser uma conjunção. Aí você sofre pela classificação, né? Conjunção integrante ou conjunção subordinativa, não sei o quê. Beleza? Entendeu? Então, presta atenção. No pronome, primeira possibilidade de prova, pronome relativo. Você já sabe o bizu que a prof disse agora aqui pra você, sobre eles, né? Beleza. Segunda possibilidade, é uma forma de os pronomes de tratamento, por exemplo. Vossa Senhoria, Vossa Santidade, Vossa Alteza, Vossa Excelência. Você, né? Senhor, Senhora. É uma possibilidade de prova também, tá? Se você não lembra, busque em materiais os pronomes de tratamento. Outra possibilidade de prova no pronome é a colocação pronominal. Por quê? Porque você tem aqui a próclise, a mesóclise e a ênclise. Então, vamos conversar sobre isso aqui, porque olha só, lá embaixo no certame veio a colocação pronominal também. Olha só, colocação pronominal veio aí, olha, tá vendo? Então, com certeza é uma possibilidade de prova pra gente dentro do estudo do pronome. Então, olha só. Quando nós temos mesóclise e ênclise, vamos recapitular isso aqui, porque nós estamos no vale tudo, né? No momento revisional. Quando nós temos ênclise ou mesóclise, ó, uma ou a outra, tá? Ou a ênclise ou a mesóclise, antes do verbo não vai acontecer termo atrativo. Não pode acontecer termo atrativo antes do verbo. Tá? Para que eu faça ênclise, que é o pronome oblíquo depois do verbo, ou para que eu faça mesóclise, que é o pronome oblíquo no meio do verbo, tá? Antes dele, não pode ter termo atrativo. Ok. Quando é que acontece ênclise? Quando o verbo está no presente ou no pretérito, tá? Então, o pronome vai ficar depois dele. Quando é que acontece mesóclise? Quando o verbo está em uma das formas do futuro. Então, viu o verbo ali, não veio o termo atrativo antes dele, olha como é que ele está. Porque se ele estiver no futuro, a mesóclise é obrigatória. Se ele estiver no presente ou no pretérito, a ênclise é obrigatória, tá? Agora, o que é a próclise? A próclise é quando o pronome oblíquo vem antes do verbo, atraído por um termo atrativo. Então, tem que ter termo atrativo antes do verbo, para que haja próclise, pronome oblíquo antes do verbo. E aqui na próclise, não se preocupe com o tempo verbal não, tá? Porque teve termo atrativo atraindo pronome oblíquo para antes do verbo, então o verbo pode estar em qualquer tempo ali que está tudo sob controle, ok?
Beleza, então. Saímos do pronome, agora nós vamos para o verbo. Olha aí, é o próximo item, ó, verbo. Olha ele aqui, ó, tá vendo? É outra bomba de prova. Então, prepare-se para ver pronome em prova e verbo também. No verbo, a prof vai te instruir a fazer o seguinte: tempos e modos verbais. É a maior possibilidade de prova, tá? É cair uma questão te pedindo o tempo e o modo daquele verbo. Aí a prof até tosse, né? Que quer falar demais, não quer dar uma pausa, né? Acaba engasgando com a água. E a voz já não tá boa, piora mais ainda. O que acontece? Ó, chegou até a encher o olho d'água aqui. Até engraçado, né? O que acontece com o verbo aqui? É o querer falar, entendeu? E beber água ao mesmo tempo, e dá uma confusão. No verbo, é como eu disse, o olho chegou até a encher de água. Continua assim. No verbo, o que acontece? A maior possibilidade é o quê? Tempos e modos verbais, tá? E aí é o quê? Você visualizar lá o verbo e vai te pedir lá, provavelmente, né? Os tempos, pretérito imperfeito do subjuntivo, ou presente do indicativo, mais que perfeito do indicativo. O que você vai fazer numa questão dessa? Vai aqui a dica final aí pra você. Pega aquele verbo que tá no enunciado, volta para a primeira pessoa do singular. É muito mais fácil você lembrar o tempo daquele verbo quando você volta aquele verbo para a primeira pessoa do singular. Então, é isso que você vai fazer, tá? Pega o verbo, volta esse verbo para a primeira pessoa do singular para você conseguir lembrar o tempo verbal, tá? E aí, sim, eu tenho certeza que você vai ter mais possibilidade de acerto do que de erro na questão, porque você pegou o verbo que está ali e voltou esse verbo para a primeira pessoa do singular eu, beleza? Para ficar muito mais fácil para você, tá? Amém. Aí, o que acontece agora? Olha, outra situação de prova dentro do verbo está relacionado às, como é que fala? Vozes verbais. Até buguei aqui agora, depois que eu engasguei. O que acontece? Então, você tem tempos e modos verbais, que é a primeira possibilidade, e você tem vozes verbais, que é a segunda possibilidade. Lembra do verbo na voz ativa, pratica ação. Voz passiva, sofre ação. Voz reflexiva, pratica e sofre ação ao mesmo tempo. Vamos dar uma ênfase aqui nas vozes verbais, lá na voz passiva sintética. O que é a voz passiva sintética? É você estar diante do verbo mais o si, verbo mais o si, tá? Cuidado com isso aqui, olha. Voz passiva sintética, verbo mais o si. E depois do si ali, não vai acontecer nem preposição, nem advérbio. Para que esse verbo mais o si esteja na voz passiva sintética, depois do si não pode acontecer nem preposição, nem advérbio. O si aqui, ele tem um nome, pronome apassivador ou partícula passivadora. É muito bom você lembrar isso para sua prova, tá? Porque vai que a banca pede passiva sintética, ou vai que a banca pede pronome apassivador. Se pedir pronome apassivador ou partícula passivadora, você já sabe. É o si que acontece junto com o verbo ali, né? Verbo mais o si tá ali. E depois dele não pode acontecer nem preposição, nem advérbio. Beleza? Então, ótimo. Combinado, então, sobre o verbo, já vimos tudo, né? Aí a gente continua, olha. Advérbio, preposição e conjunção são classes que a banca vai exigir de você o quê? O domínio do sentido delas. Tanto da preposição, a preposição introduzindo uma ideia de sentido, o advérbio também estabelecendo sentido. Qual que é o sentido do advérbio ali? Qual que é a circunstância dele? É tempo, modo, dúvida, afirmação, negação? Qual que é a ideia da preposição ali? Qual que é o sentido dela? Causa, posse, lugar, direção, finalidade, especialização, especialidade. Qual que é o sentido que ela está atribuindo ali? E da mesma forma a conjunção. Só que a conjunção é uma classe peso de prova, assim como o verbo e assim como o pronome. Então, estejam preparados aí do outro lado, vocês que vão fazer, né, GCM de cotinha aí, estejam preparados para quê? Para visualizar uma questão de verbo, uma questão de pronome e uma questão de conjunção, tá? Porque ou pode cair uma de cada um, ou pode cair uma questão de cada um desse, ou uma questão ou de conjunção, ou só do verbo, ou só do pronome, tá? Mas são assuntos de prova. São classes de todas as provas de guardas, independente da banca examinadora,
tá? Então, quando eu te pedir conjunção, como eu disse, né? Ela é, assim como o pronome e o verbo, muito importante, tá? É classe de prova. Quando eu pedir conjunção, preste atenção, porque a conjunção ela vai estabelecer uma relação de sentido, tá? Exceto a conjunção integrante, né? Que ela só integra. E você já sabe quais são as conjunções integrantes. Então, tirando as integrantes fora, cada conjunção estabelece uma relação de sentido. Então, cuidado com essas relações, porque são elas que são cobradas em prova, tá? Para você poder pescar e entender, beleza? Ok. Vamos lá, então, agora, continuando com o item concordância verbal nominal. Olha o que veio aí nesse nosso Vale Tudo. Nós vamos entender aqui o seguinte, né, que nós estamos apontando principais possibilidades, revisando o item por item. É muito importante isso para você, tá? Então, na concordância verbal nominal, o que pode cair em prova? Ou uma questão de concordância nominal, ou uma questão de concordância verbal, tá? Na concordância nominal, o que você vai fazer? Prestar atenção na concordância entre nomes. Anota aí, porque tem várias possibilidades. Olha, aquela regra do anexo incluse quit, pode anotar, porque é possibilidade de concordância nominal, tá? A regra da palavrinha bastante. A regra da palavrinha das expressões é proibido, é bom, é necessário, tá? E é permitido, também é possibilidade de prova. A regra da palavrinha possível e da palavrinha alerta. Todas essas são possibilidades de prova para você, tá? Dentro do quesito concordância nominal. Dentro do quesito concordância verbal, nós sabemos que o verbo concorda com o sujeito. Então, leva para a prova aquela regra do sujeito simples, né? Quando você tem sujeito simples, não importa a posição do verbo. Antes dele ou depois dele, não importa, o verbo vai concordar com ele. Se você tem sujeito composto, tem particularidade. Se o verbo vier depois, obrigatoriamente no plural. Se o verbo vier antes, singular ou plural. Então, lembrem-se isso, por favor, tá? Então, lembrem-se disso, né? Olha só. Então, lembre-se disso, por favor, porque é uma possibilidade gigante de prova no que diz respeito à concordância verbal. Aí tem-se regras, né? Por exemplo, além dessa do sujeito simples, sujeito composto, que é principal de prova, é o básico de prova, você tem também aquela regra dos verbos que fazem oração sem sujeito, são os verbos impessoais, eles têm que ficar sempre no singular. Os verbos passivos, né, o que faz voz passiva sintética, tá? Tem também a regra particular do verbo ser, né? Pois é, tem várias possibilidades de prova, tá? No quesito concordância verbal. Então, se você levar essas possibilidades que a prof trouxe aqui para você, eu tenho certeza que já tem meio caminho andado lá, tá? Agora é o seguinte, seguimos aí com a regência verbal e nominal. Olha só, nesse campo regência verbal e nominal, o que você vai prestar atenção? Bom, pediu lá a regência nominal, você vai olhar o nome e o complemento nominal que vem depois dele. Para no nome, pergunta com preposição. A mesma tem que acontecer ali, introduzindo complemento nominal. Se isso estiver de boa, a regência nominal está tranquila, ok? Beleza. Na regência verbal, o que você vai olhar? Que é a principal particularidade de prova. Primeiro, dependendo do sentido do verbo, o verbo muda de regência. Vou te dar um exemplo, tá? O verbo mirar, por exemplo, verbo mirar, no sentido de ver, tá? Ele tem uma regência, ele é verbo transitivo direto. O mesmo verbo o verbo visar, né? No sentido de mirar, ver, ele tem uma regência, ele é transitivo direto. O mesmo verbo visar, agora com o sentido de pretender, desejar, almejar, ele tem outra regência, ele é verbo transitivo indireto. Então, olha como funciona aí a questão da regência verbal. Tá vendo? Então, essa é a maior possibilidade de prova. Porque tem verbos que nunca vão mudar de regência. Por exemplo, o verbo precisar. Ele sempre vai ser transitivo indireto. Quem precisa de alguém, de alguma coisa. Sempre transitivo indireto. O verbo comer, sempre transitivo direto. Tá vendo? Agora, existem verbos que mudam de regência porque mudam o sentido deles. Tá vendo? Muda o sentido, muda de regência. Outra possibilidade de prova no quesito regência verbal
é os verbos esquecer e lembrar. É outra possibilidade. Aqui não muda sentido, não. Aqui, nessa particularidade que a prof está trazendo para você, acontece o seguinte. Diante desses verbos, esquecer ou lembrar, se acontecer pronome oblíquo dentro do contexto, esses verbos têm que ser transitivo indireto, ou seja, exigem preposições depois deles. Se não acontece pronome oblíquo dentro do contexto, eles têm que ser transitivo direto, ou seja, não vão exigir preposição depois deles. Tá vendo como é que é? Pois é. Outro verbo muito bacana da gente entender é o verbo informar, que é outro verbo de prova. Quem informa, informa alguém de alguma coisa. Ou quem informa, informa a alguém alguma coisa. Olha só que delícia de avaliar também. É outro verbo de prova, tá? Então vamos tomar cuidado. Quem namora, namora alguém, não com alguém, tá? O verbo assistir também é verbo de prova. Vamos tomar cuidado, tá? Você assiste no sentido de ajudar, transitivo direto. Assiste no sentido de ver, transitivo indireto. Assiste no sentido de morar, residir, intransitivo, tá? Cuidado com a regência do verbo chegar ou do verbo ir. Quem vai ou quem chega, chega a algum lugar e não na algum lugar, tá? Então, muito cuidado com isso. Chegarei à escola, né? Então, ele vai a algum lugar, então muito cuidado com essas regências também. Ok? Todas as regências verbal aí pra você, né? Beleza. Agora a gente continua. Colocação pronominal, a professora Angélica já disse pra você como é que funciona. A gente continua com o quesito crase. Olha só. O que acontece com a crase? A crase é aquele item de prova também. Acho muito importante, muito válido, porque é o seguinte. É melhor a gente lembrar, vamos levar para a prova a seguinte situação, para facilitar o nosso processo, tá? Vamos levar para a prova o seguinte, onde a gente não usa crase, porque a gente já descarta a possibilidade, sofre menos, né? Porque eu entendo que, é o que eu já falei aqui, né? Eu entendo que você está totalmente preparada para sua prova, tá? Mas, também, eu não sei como é que tá funcionando por aí, né? Então, é melhor você levar onde não usa, porque você já descarta possibilidades. Por exemplo, não usamos o acento grave no A antes de palavra masculina, antes de verbo, antes de palavra feminina dentro de objeto direto e nem antes de pronomes pessoais, no caso reto. Beleza? Já facilita, tá? Para você poder entender ali e sofrer pelas demais situações. Então, quando você já sabe, leva para a prova, pelo menos onde não usa, já facilita nas demais situações, né? Beleza. Aí, o certame fechou com a sintaxe. O que eu falo com você aqui dentro? Olha, aqui dentro da sintaxe você tem os termos da oração, que a gente não viu antes, né? Os termos da oração. Temos também o período composto, que foi o que a gente não viu aqui anteriormente. Dentro dos termos da oração, se cair uma questão trazendo isso, cuidado com o sujeito, tá? Os termos da oração, os termos essenciais. Cuidado com o sujeito oculto, indeterminado e sujeito inexistente. Tem particularidades para eles, muito cuidado com isso, tá? Então, dá tempo de correr e ainda relembrar esses três aí que são as maiores possibilidades. Dentro do predicado, cuidado, tá? Com aqueles termos, né? Predicativo do sujeito e predicativo do objeto. O que é o predicativo do sujeito? Uma característica que se refere ao sujeito, tá lá depois do verbo, mas se refere ao sujeito. E ela pode ser comum ou preposicionado. Predicativo do objeto, o que é isso? É uma qualidade do objeto direto ou indireto do verbo, tá vendo? Então, o que acontece aqui, né? Nesse predicativo do objeto? Pode vir sem preposição ou com preposição também, tá vendo? Beleza, já estamos sabendo. Outra situação, dentro dos termos da oração ainda que pode trazer muita confusão, é o complemento nominal, que é diferente do objeto indireto. Quando você tem objeto indireto, você tem um complemento que é introduzido por preposição, que completa um verbo. Quando você tem complemento nominal, você também tem um complemento que é introduzido por uma preposição, mas que completa um nome. Então, muita calma nessa hora,
tá? De associar essa diferença aí, beleza? Então tá. Aí a gente vai para o período composto, né? Pra gente encerrar aqui o termo sintaxe, que é esse último termo que você viu aí. Porque a sintaxe, dentro dela também tem concordância, regência e crase. Tá? Então, você já viu aqui, né? Concordância, regência e a crase. Então, ficou faltando os termos da oração e o período composto. Lá no período composto, cuidado com as orações subordinadas, tá? A oração subordinada adjetiva, ela qualifica um termo da oração principal, e tem que ser introduzida por um pronome relativo. A oração subordinada substantiva, ela relembra termos do período simples, sujeito, objeto direto, objeto indireto. Ela tem que ser substituída. Se você quer saber ali se ela é substantiva, ela tem que ser substituída pela palavra isso. E ela vem introduzida por algo que se chama conjunção integrante, tá? E as orações adverbiais, elas vêm ali com o quê? Com as suas determinadas classificações, determinando ali circunstância da oração principal. E aí você tem que, infelizmente, que lembrar as classificações, né, das conjunções subordinativas ali. Se é proporcional, se é condicional, se é causal, conformativo, comparativa, temporal, e assim vai. Beleza? Então tá ótimo. Olha, professora Angélica encerra com você aqui, né, o nosso conteúdo de língua portuguesa, tá? Te desejo boa sorte, espero que você tenha aí, né, anotado particularidades que nós trazemos aqui, que a prof trouxe aqui para você, entendido, relembrado aí, que é muito importante isso em reta final. Eu poderia estar trazendo questões aqui para você, mas se eu estivesse fazendo isso, com certeza nós não teríamos visto com tanta precisão todos os itens que constou no conteúdo programático. E não teríamos feito essa revisão tão precisa, tão bacana como nós fizemos aqui agora. Beleza? Olha, saiba que a sua aprovação é bagagem para nossa equipe. Então, esteja totalmente preparado, preparada, viu? Para sua prova esse final de semana. Que Deus te abençoe, né? Que se for sua hora, vai dar tudo certo. Se não for, não desista, tá? Não desista, porque a gente tem que ter disciplina. Disciplina faz parte e a persistência faz parte da nossa vida, né? Não podemos desistir de forma alguma, né? Devemos ser persistentes, ok? Excelente prova para você, um beijo da prof e aguardo boas notícias, viu? Tchau, tchau. Fui. Fala galera, você que vai fazer esse concurso aí da GCM de Cotia, quero te apresentar aqui o simulado do Vale Concurso Simulado para GCM de Cotia. Então nessa reta final aqui, dá para você ainda fazer muitas questões. Conheça aqui o nosso pacote de simulados, né, onde você terá aqui questões de todo o edital para treinar os seus conhecimentos. Mas também acompanhar aqui o nosso Vale Tudo é semana toda de revisão. Então já se inscreve aí no canal, já deixa o seu like. Vamos ter vídeos aqui de todas as matérias durante a semana para essa revisão. E no domingo, né, eu quero que você mande a prova aqui pra gente. Manda aqui a prova pra gente do Vale Concurso. Vamos fazer a correção extraoficial do gabarito, analisando cada questão, observando se cabe recurso. Então manda pra gente, pode mandar aqui no nosso WhatsApp ou no Instagram. Vamos corrigir essa pra você, beleza? Reta final, essa semana final, é jogar tudo pra cima pra essa prova aí da GCM de Cotia. Aguardo você, tamo junto, aprovado aqui, vale a pena. Valeu!